revista Time colocou o Watchmen como um dos 100 livros mais importantes de todos. Mas será que o Watchmen é tudo isso mesmo? Vamos ver. Não entre em pânico, eu voltei, meus aventureiros. E vamos falar hoje sobre uma HQ, cara. Tem alguém aí que curte bastante também história em quadrinhos? Deixa aí nos comentários pra eu ver também, pra gente analisar mais história em quadrinhos, fazer resenhas e tudo mais, né? E hoje eu vou falar logo sobre a tão celebrada, tão premiada história do Alan Moore, Watchmen. A história começa com a morte de um personagem chamado Comediante. Um comediante foi morto na última noite. E então, o nosso querido detetive surge, o Rorschach, para procurar quem foi o autor da morte do comediante. A gente fica até meio assim, desnorteado, né, no começo da história. A gente fala, nossa, cara, tadinho, do nada, chegaram e mataram ele. Por quê? O cara era super-herói, vai ser gente boa. Mas quando a gente vai descobrindo quem o comediante foi, a gente fala, nossa, mano. Não dá pra defender. Olha esse cara. Vamos entender um pouco sobre o comediante. O comediante era um sádico. Ele não tinha nenhuma consciência moral. Pra ele só importava tirar sarro realmente de todas as situações. Tanto é que a gente vê, né, ele cometendo estupros, inclusive em outra heroína, a gente vê quando ele vai pra guerra do Vietnã, né, que ele também abusa de uma mulher lá, ela engravida, quando ele descobre que ela tá grávida, ele vai lá e mata ela. A gente vê também, né, de volta nos Estados Unidos, quando tá tendo uma revolta lá contra os vigilantes, ele saindo e batendo em todo mundo, assim, sem mais nem menos. E o Nightwater pergunta pra ele, né, tipo, ô, tá doido, filho? O que é isso? E o comediante fala, esse é o sonho de vida americano. E o mais curioso é que o comediante é um super-herói licenciado pelo governo para atuar. Por quê? Antes existiam vários vigilantes, né? Era um grupo de heróis. Todos eles eram, na verdade, um monte de gente mascarada, com exceção do Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, ótimo. Dr. Manhattan, que é um homem lá que era um cientista. Um dia ele teve o corpo desintegrado por radiação, mas depois seu corpo reestruturou e ele ganhou o poder de manipular as coisas a nível atômico. Ele é, nossa, full overpower. Ele é a única exceção. E eles eram de boa, eles conviviam com as pessoas e tal. Mas um dia, o governo faz a Lei Kinney, que proíbe os vigilantes de agirem livremente. Então a maioria se aposenta, com exceção de 3. Dr. Manhattan, comediante, que aceitam trabalhar para o governo, e o Rorschach, que não aceita trabalhar para o governo, mas continua sendo um vigilante. E ele se torna toda aquela figura obscura, ele vai se tornar realmente um verdadeiro anti-herói mesmo, um herói renegado e tal. Isso já nos leva a um grande questionamento sobre a diferença entre o ser e o parecer ser. Porque aqueles homens ali por trás das máscaras, eles pareciam ser heróis, mas na verdade, alguns deles eram extremamente sádicos por trás dela, como é o exemplo do comediante, mas mesmo assim eles eram liberados de boa, cara. Isso é parecido com o que o Rousseau fala, né? Quando ele diz sobre o homem em sociedade, que ele diz, né? A aparência de todas as virtudes sem que se possua nenhuma delas. Rousseau era um dos filósofos que a gente chama de contratualistas. Como assim? Esses contratualistas acreditavam que em um momento hipotético houve um contrato social em que as pessoas firmaram esse contrato para aceitarem viver em sociedade. E o Rousseau criou o mito do bom selvagem, onde o homem era bom antes, na natureza. Quando cria propriedade privada e o homem vai para a sociedade, aí ele se corrompe. E é basicamente o que está acontecendo nessa história. Toda a sociedade está corrompida e é uma questão de tempo para tudo explodir mesmo. Por isso, inclusive, foi criado nos Estados Unidos o relógio do juízo final. E nesse relógio ele está apontando a 2 minutos para a meia-noite. E dizia, né, quando chegasse na meia-noite, ele ia anunciar realmente o fim do mundo. Inclusive tem a música do Iron Maiden, né, que trabalha sobre isso. Outro indício desse fim do mundo iminente é o próprio nome do Dr. Manhattan. Porque existiu nos Estados Unidos o Projeto Manhattan, que criaria as bombas nucleares, né? E o Dr. Manhattan mexe logo com o quê? Justamente com energia nuclear. Então ele seria um outro indício desse fim do mundo iminente. E o terceiro, meus amigos, é o mais interessante. O terceiro indício desse fim do mundo iminente é o fato que eu e você elegemos
um personagem com problemas mentais como o nosso personagem favorito. Eu tô falando do Rorschach. Eu já te explico. Que quem não acha ele muito da hora, né? Tipo, olha aquele cara lá com aquela máscara que fica mudando, fala, mano, esse cara, como fala o Peter Dinklage, esse cara aí é casca grossa, hein? Esse daí é da hora. Mas não, gente. E quando você vê aquela cena, né, que ele vai preso e ele tá na cadeia junto com um monte de gente que ele que prendeu. E os caras vêm pra cima dele, assim, pá, tudo mandadão, igual falou o MC Johnny, pá, chega nele e fala, e aí, ó, agora é a hora. E ele fala, não sou eu que tô preso com vocês, vocês que estão presos comigo. Você fala, nossa, ele é o brabo, esse cara é demais. Mas não, gente, ele é uma pessoa com problemas que não resolveu. E sabe o que acontece? É que o nosso mundo é muito cinza, tudo muito monótono e incerto. E o Rorschach é alguém que vê o preto e o branco. Tanto é que a máscara dele representa isso, os dois extremos, os dois contrastes. Pra ele, ou você fez o certo ou você fez o errado. Se você errou, tem que ser punido, já era. Se você fez certo, tudo bem, segue sua vida. Pra ele não tem meio termo. Se existe o bem, existe o mal. E nesse mundo cinza, a gente vê alguém que enxerga preto e branco, a gente elege ele como o nosso personagem favorito. A gente fala, esse maluco é o cara. E ele é bem o que o Rousseau entendia, né? Mesmo como um bom selvagem, alguém que nasceu bom, mas que foi corrompido. E cara, eu não sei você, se você concorda comigo, comenta aí. Eu vejo o Rorschach como o que o Batman poderia ter se tornado se ele não tivesse o Alfred o tempo inteiro lá. Porque diferente do Batman, o Rorschach ele sempre sofreu muito, mas sofreu sozinho. A mãe dele era uma prostituta, né? E ela batia muito dele, abusava muito dele. As pessoas na rua sabiam disso, então zoavam muito ele e tudo mais. Tanto é que tem aquela cena, né? Que é onde ele realmente, digamos que sai da jaula. Que é quando ele tá na rua, chega dois moleques lá zoando ele. E um desses moleques joga na cara dele um pedaço de pizza. E aí ele fica invocado, hein? Aí ele vai pra cima, ele pega um cigarro que um tá fumando, enfia no olho dele e pula em cima do outro e morde a bochecha dele pra arrancar a pele mesmo com os dentes. E é assim que o Rorschach surge, pra criar justiça, os padrões dele próprio sobre justiça. Inclusive, teremos uma série aqui sobre justiça, E a gente vai trabalhar a justiça dentro do Madara, dentro do Hashirama, do Thanos, e vamos chegar no que todos querem, no tão querido Death Note, meus amigos. Vamos analisar Death Note também. Oxi, Kira e L são profundíssimos. Mas voltando no Batman. E tem até uma cena, né, que o Rorschach, ele compara a sociedade com um bando de ratos dentro do esgoto, que uma hora serão afogados pela água, que uma hora chegará o desastre, que não vai ter mais o que fazer. E ele diz que isso tem que acontecer mesmo. Por quê? Olha o que ele diz. Eles tiveram escolha. Todos eles podiam ter seguido os passos de homens honrados como meu pai, homens decentes que acreditavam no suor do trabalho honesto. Em vez disso, seguiram os excrementos de devassos e, sem perceber, até ser tarde demais, que a trilha levava a um precipício. Não me diga que eles não tiveram opção. Agora o mundo todo está na beira do abismo, contemplando os liberais, intelectuais e sedutores de fala macia, que ardem no inferno, e de repente ninguém sabe mais o que dizer. E aí a gente chega no fim da história, que ele investiga, e aí a gente chega em quem tá por trás de todos os planos, que é o Ozymandias. E esse cara também nos leva a um outro questionamento. Será que tudo que eu fizer em busca da paz é válido? A gente vai ver isso no vídeo sobre o Madara e o Thanos, o utilitarismo. Mas eu já vou te responder, não, cara. A paz não pode ser alcançada por qualquer meio. Se a liberdade não andar de mão dada com a responsabilidade, ela se perde, cara. E quando ela se perde é complicada. E quem é o Ozymandias? Ele é tido como o homem mais inteligente do mundo. E além de tudo, ele era um grande fã de Alexandre o Grande. E entender Alexandre o Grande é importante pra gente entender ele. Alexandre o Grande foi o famoso imperador da Macedônia, né? Que foi aluno de Aristóteles. E Aristóteles, em sua obra A Política, ele transmite a ideia que a Grécia poderia dominar o mundo caso ela fosse unida. E Alexandre o Grande toma essa ideia do seu professor e coloca ela em prática. Por quê? Ele era muito fã de toda a cultura grega, mesmo ele sendo macedônio. E ele quer levar essa cultura grega a outros lugares do mundo, a outros lugares que ele vai expandir território.
E aí ele vai fundar a cultura helenística. O que é isso? Os gregos eram um povo heleno. Então a cultura helenística seria essa mistura entre a cultura oriental e a cultura do grego. E Alexandre o Grande transmitiria essa cultura a todo lugar que ele fosse. A todo povo que ele conquistasse, ele transmitiria também essa cultura. Tanto é que ele fundou várias bibliotecas, ele fundou várias Alexandrias, vários centros de saber, para transmitir isso mesmo. E ele era o herói de Ozymandias. Olha o que Ozymandias disse sobre Alexandre o Grande. Morreu aos 33 anos de idade, dominando a maior parte do mundo civilizado, governando sem barbárie. Em Alexandria, instituiu o maior centro de aprendizado do mundo antigo. Houve mortes, é verdade, talvez desnecessárias, mas quem é de julgar? Vejam quão perto ele chegou de sua visão de mundo unificado. Eu decidi pautar o meu sucesso pelo dele. Eu queria repetir suas realizações, trazendo uma era de luz a um mundo de trevas. Porque a história de Watchmen se passa durante a Guerra Fria. O mundo estava bipolarizado, onde um lado era inimigo realmente do outro. E Ozymandias pensou que se um terceiro inimigo surgisse como inimigo dos dois, o mundo se uniria. E o mundo unificado era o mesmo ideal de Alexandre o Grande. E ele falou, já sei, eu vou fazer isso, eu vou achar um meio de fazer isso, unir o mundo. Então ele resolve destruir uma cidade inteira. Triste, gente, triste mesmo. Mas pra ele tudo bem, porque através dessa destruição a paz será alcançada. E aí tem uma diferença da HQ e do filme, né? Porque no filme é o Dr. Manhattan que volta pra Terra e ele que destrói. Mas na HQ é o próprio Ozymandias junto com os cientistas. E aí então, supostamente, ele teria alcançado a paz mundial por meio da unidade. Porque os dois lados agora se uniriam para combater esse inimigo comum. E o próprio nome Ozymandias, também nesse contexto, tem uma história muito interessante. Porque Ozymandias é uma referência ao rei egípcio Ramsés II. Porque houve um poema que se referia a ele e dizia que quem ele era hoje. Ele tinha sido alguém grande no passado, mas hoje ele era apenas uma estátua caída no meio do deserto, pegando areia, não era mais ninguém. E esse daí talvez seria o Ozymandias no futuro. Alguém que talvez até alcançou a paz, mas não durou essa paz. Ou talvez durou, não sabemos. Eu não vi a série da Amazon ainda. Se trabalhar essa questão da após a explosão, por favor, deixa aí nos comentários mesmo que eu quero saber. E é isso, gente. Se você curte história em quadrinho também, tem alguma que você é muito fã, comenta aí também pra eu saber, pra talvez analisar sobre ela. Deixa aquele like marotinho nesse videozinho. Você aperta o botão vermelho de se inscrever se você não é inscrito ainda, cara. Porque, por favor mesmo, você vai me ajudar muito, mas muito mesmo, você não tem nem ideia. E me segue nas redes sociais também, os links estão todos aí na descrição. Tamo junto, é nóis, meus aventureiros.